Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia. Hoje, dia 12 de março, são 8 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, 1 hora da tarde lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo, e uma imagem mostrando dezenas, centenas talvez de corpos russos mortos numa tentativa de avanço lá em Bakhmut. Ganhou aí a internet ontem, né? Realmente impressionante a quantidade de mortos que os russos estão produzindo do lado deles, né? O porta-voz do exército ucraniano no sul avisou que as ações que os ucranianos estão tomando aqui na margem leste do Dnipro têm por objetivo enfraquecer as tropas russas ali na região para impedir os ataques dessas tropas às cidades na margem direita, né? Os russos têm bombardeado com alguma frequência ali a cidade de Kherson. Então, o objetivo dos ucranianos ali não é fazer uma ofensiva naquela região. A ideia é degradar as forças russas ali para, com isso, diminuir a quantidade de ataques russos ali às cidades na margem direita do rio, né? Na região de Bakhmut, os russos fizeram algum progresso na região de Orihovo, Vasilivka. Eles estão dizendo que tomaram a cidade, mas não, a gente não tem nenhuma evidência disso, mas de fato eles avançaram ali, eles tomaram algumas posições a leste da cidade. Na cidade de Bakhmut em si seguem as batalhas na Azon, que é aquela metalúrgica que tem ali ao norte, e também na parte sul da cidade, os russos tentando avançar. Não houve nenhuma mudança de ontem para hoje nessa situação, né? O corredor e as linhas de comunicação, que são realmente o que é importante para os ucranianos manter aberto ali, para continuar a defesa da cidade, estão intactos, não teve nenhuma mudança nesses últimos dias. Então, apesar das críticas de alguns especialistas militares aí à decisão ucraniana de manter a cidade, aparentemente eles têm algum embasamento para isso, eles estão conseguindo manter de fato a cidade, né? O grande risco, vocês sabem que existe esse risco ainda, seria os russos conseguirem concluir o cerco à cidade, e aí isso viraria uma armadilha mortal para os ucranianos ali, né? Mas aparentemente é aquele negócio, né? Os ucranianos têm mais informações do que a gente aqui fora sobre qual que é a situação lá em Bakhmut, então eles acharam melhor seguir nesse caminho, provável é que seja o caminho correto, né? Em Kremina, os ucranianos avançaram bastante ao norte de Chernovopivka e em Avdiivka os russos avançaram em direção a Krasnohorivka. Vamos ver esses detalhes depois, né? Os russos estão preparando uma operação de false flag em Belarus hoje e também um grande protesto aqui na Moldova, tentando derrubar o regime aqui na Moldova hoje, né? Será que os russos vão conseguir realizar essas operações deles ao longo do dia de hoje? Será que vai ter algum efeito, mesmo a gente sabendo que isso é false flag russa? Vamos ver esses assuntos e outros em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por mim, várias outras pessoas e mais um monte de gente, trader comunista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa imagem estava circulando na internet aqui, é realmente uma imagem impressionante. Você vê o campo aqui, isso aqui é próximo a Bakhmut, né? E mostra o efeito das ondas humanas que o grupo Wagner tem usado para conseguir avançar ali na região de Bakhmut, né? Você pode olhar para isso daqui e parecer até uma foto inocente, mas se você der um zoom nisso daqui, olhar com detalhe, eu não posso fazer isso porque o YouTube não gosta desse tipo de coisa, mas aqui embaixo você vê marcadinho com um tique vermelho, cada corpo que foi identificado nessa foto aí. Tem aí algumas dezenas de corpos só nessa regiãozinha, só nessa imagem aí. É lógico, se você ampliar isso daí para toda a Batalha de Bakhmut, você vai ter uma ideia da quantidade de gente que está morrendo nisso daqui, né? Isso entra naquela questão, naquela ponderação que a gente estava fazendo sobre a utilidade de se manter Bakhmut ou não. Muita gente está achando que já estava na hora dos ucranianos abandonarem a cidade, ela não é tão importante assim. Mas, enfim, isso daqui mostra qual é o objetivo ucraniano. Eles estão, de fato, depletando o exército russo completamente, estão destruindo muita gente lá, né? É lógico, os russos têm mais pessoal, tem muita gente que eles podem recrutar ainda, mas a cada nova onda de recrutamento, de mobilização, vem pessoas menos experientes, menos interessadas em lutar. Então, no final das contas, você tem realmente uma vantagem aqui, né? Bom, os ucranianos continuam também usando os HIMARS para atingir a retaguarda russa. Isso aqui é Mariupol.
Então, no aeroporto de Mariupol, uma grande coluna de fumaça ali, né? O aeroporto é tipicamente onde os orcs, né, os russos, fazem suas bases. Então, essa aqui é a cidade de Mariupol, e aqui é o aeroporto onde está a maior base russa na região, e aparentemente foi atingida ontem, está com uma explosão bastante grande ali, né? Não foi só lá, aqui também foi uma grande explosão de um depósito de munição em Luhansk, próximo de Svatov. Dá para ver as explosões secundárias aí, né? Realmente foi um depósito de munição, muita coisa explodindo ali na região. É lógico, a gente sabe que os russos têm muita munição, isso também não vai acabar com a munição deles, mas quanto mais você dificultar essa munição chegar na linha de frente, mais vantagem para os ucranianos, né? E um terceiro lugar que foi atingido, que a gente tem imagens ontem, é em Donetsk, né? Donetsk, a cidade de Donetsk, que fica mais aqui embaixo, também é usada pelos russos para como depósito de munição, como base de apoio, né, às tropas. Então também ontem teve aqui alguma coisa atingida aqui na cidade de Donetsk, pegando fogo aqui nessa região, né? Bom, o tenente Sergei Karmonov, ele tirou umas fotos aí outro dia e postou na rede social dele. Infelizmente não mostra aqui as fotos que ele teria postado, apenas a imagem dele, e daí só que ele esqueceu de desativar o GPS na foto, né? Você sabe, as câmeras modernas todas, inclusive câmeras de celular, elas gravam a sua posição na foto no momento que você tira a foto. Lógico, isso é para ser uma comodidade, para você lembrar aonde você tirou aquela foto e coisa e tal, mas isso no caso de uma guerra é algo preocupante. Ele tirou a foto mostrando onde ele estava com alguns amigos e coisa e tal, e deixou o GPS ligado. Depois de 9 minutos, ele e a equipe dele de 20 russos tiveram um visitante na posição deles. Isso foi no dia 8 de março de 2023, né? Típico problema, já teve vários casos desse no exército russo, do pessoal postar foto na internet, na rede social, e levar HIMARS logo em seguida. O que impressiona aqui é justamente a velocidade. 9 minutos para você organizar uma bateria de HIMARS e lançar numa posição específica, né? A gente tem falado nos últimos dias que os orcs, que os russos estão preocupadíssimos com uma possível ofensiva ucraniana no sul, né, em Kherson, né? Ou seja, a gente sabe que os ucranianos estão planejando uma grande ofensiva que muito provavelmente vai ser aqui em Zaporizhia em direção a Melitopol, pode ser que seja também de Vuhledar em direção a Mariupol, pode ser também que seja aqui em Svatov, mas enfim, a gente sabe que tem uma grande ofensiva ucraniana programada e, lógico, os ucranianos não vão dizer onde é, porque, né, vai permitir que os russos preparassem as coisas, né? Agora, nos últimos dias tem havido muita ação ucraniana aqui na margem esquerda do Dnipro, né? Então tem havido grupos de combate, de reconhecimento, enfim, muitas explosões e coisa e tal, de forma que os russos estão preocupadíssimos, a gente falou isso nos últimos 2 vídeos, que na verdade a grande ofensiva ucraniana não vai vir aqui de Zaporizhia, vai vir aqui de Kherson, né? E como eu falei para vocês, eu acho pouco provável, porque o rio realmente é uma barreira significativa para esse tipo de operação. Esse rio não é um córregozinho que você consegue contornar ele rápido, é um rio muito grande, é um rio largo, e mesmo que você não faça nessa região aqui, que é mais larga ainda, você faça para cá, ainda assim você vai ter problema para manter as tropas do lado de cá com um suprimento adequado e coisa e tal. Aliás, foi isso que acabou matando os russos que chegaram a tomar essa área toda daqui, né? Mas enfim, eu acho pouco provável fazer. Mas o fato é que os ucranianos estavam de fato fazendo muitas ações, explodindo muitas coisas aqui, aliás, estão ainda fazendo isso. E agora, aqui eu tenho, olha a informação que o Squire Digital está colocando aqui. O Saldo, que é um comandante deles lá, disse que as forças armadas ucranianas não têm reservas suficientes para atacar a margem leste do Dnipro, né? Dnieper é como eles chamam o Dnipro. E eles também não tinham força para atacar e entrar em Kherson, não é mesmo? Esses estrategistas, palavra com F, esses estrategistas vão ferrar com a coisa toda. Enfim,
o cara tá achando que não, que os ucranianos estão mesmo fazendo, preparando uma invasão ali na margem esquerda do Dnipro, né? Agora, a porta-voz para o exército ucraniano no sul, né, a Natalia Romeniuk, ela deu uma coletiva explicando que o objetivo deles é afastar o inimigo pelo menos 20 quilômetros ali na margem leste para reduzir a intensidade de bombardeio, segundo ela disse isso lá, né? Ou seja, segundo ela está dizendo, não seria uma contraofensiva grande aqui, mas eles querem afastar as tropas russas aqui da margem imediata do rio, justamente porque você tem visto, de fato, muitos bombardeios em Kherson. Ontem teve um caso muito triste aqui, ó, isso aqui, ó, a bomba atingiu um estacionamento de um supermercado. Você imagina? Você no sábado vai no supermercado fazer compras para o seu carro e vem uma maldita bomba russa e matou várias pessoas, uma tragédia. Então é isso que os ucranianos querem evitar nessa região. Não vai ser o contra-ataque ou a contraofensiva ucraniana, mas eles estão de fato fazendo alguma coisa aqui para afastar. Agora, tenham em mente que mesmo afastar os russos aqui 20 quilômetros é uma tarefa hercúlea, tá? É uma coisa difícil. Eu entendo que eles estão, na verdade, querendo enfraquecer os russos, querendo dificultar ao máximo, né, o posicionamento deles aqui, né? Vamos ver onde é que vai essa ação ucraniana aqui, né? E tem algumas imagens filmadas aí dos ucranianos cruzando o rio Dnipro, fazendo essas operações especiais. Isso tem acontecido com bastante frequência ali na região, né? Bom, em Bakhmut, esse vídeo aqui é do dia 9 de março, um grupo de reconhecimento ucraniano estava na zona industrial norte de Bakhmut, e eles falaram que detectaram uma infiltração do Wagner nessa zona industrial e estavam então tentando expulsar eles, né? O que ele está falando aqui? Em Bakhmut, que é nesse momento ainda o setor mais quente aqui da linha de frente, você tem nessa região aqui, ó, a fábrica chamada Azon, uma metalúrgica. Lógico, a gente fala isso, mas assim, já está tudo destruído, não tem mais nada lá na verdade. Nós temos galpões lá. Mas enfim, os ucranianos ainda estão no controle dessa fábrica, mas os russos estão tentando infiltrar justamente por aqui, né? Então ele está falando, mostrando justamente ali a situação, aparentemente está sob controle. Eles conseguiram afastar esse tipo de ameaça imediata, mas é lógico, as batalhas por aqui continuam muito fortes, né? É aqui no norte e aqui no sul também que continua com muita força os avanços russos, ou as tentativas de avanço russo, né? A gente falou ontem sobre algumas críticas ao comandante Sirskis, que é o comandante ucraniano nessa região aqui de Bakhmut, né? Muita gente acha que ele está fazendo uma jogada muito arriscada, que ele pode estar causando a morte de milhares de ucranianos. Por quê? Porque se de fato os russos conseguirem avançar e fechar esse gap que tem aqui, né, fechar esse corredor que tem aqui, ou pelo menos tomar as principais estradas aqui, a quantidade enorme de tropas que existem aqui em Bakhmut vai ficar numa situação muito complicada, vai transformar a fortaleza em um inferno, né, uma panela no inferno, um caldeirão no inferno. Então, muita gente está criticando essa ação dele de manter Bakhmut. Agora, o que o Trent Telenko coloca aqui é justamente que o objetivo dos ucranianos ali não é manter Bakhmut. Bakhmut não é uma cidade que realmente faça diferença, mas enquanto os ucranianos perceberem que eles conseguem causar mais danos ao exército russo do que eles recebem do exército russo, eles vão continuar ali porque simplesmente vale a pena. Guerra, quem ganha a guerra não é quem conquista mais território, é quem destrói o exército do inimigo primeiro. No momento que o exército russo não estiver operacional, não importa quantos territórios eles conquistaram, eles não têm como segurar mais esses territórios, a Ucrânia retoma tudo, né? Então, a capacidade de queimar tropas russas, destruir equipamentos russos, é muito importante nesse caso. Segundo ele diz aqui, a Ucrânia acha que está matando russos numa razão de 7-1, a inteligência ocidental diz que é 5-1, ainda assim é um fator relevante. E ele fala aqui sobre um ponto que eu cheguei a comentar para vocês, né, que eles falam assim que, não, mas tem gente falando que, olha só, mas os russos estão perdendo 5 soldados que eram 5 prisioneiros das prisões lá na Rússia, assassinos, então ninguém se importa
com esses 5 soldados, não eram soldados experientes, e a Ucrânia, quando perde o 1 que a Ucrânia perde, é um soldado que realmente é experiente, coisa e tal. Então, mesmo com os números tão desfavoráveis, a Ucrânia estaria, na verdade, perdendo gente lá em Bakhmut. Mas ele fala que não é bem assim. De fato, os russos usam muito, né? O grupo Wagner usa muito prisioneiros mobilizados recentes e coisa e tal. Mas, na verdade, quando tem esses grandes avanços assim, esse pessoal sozinho não consegue avançar, né? Eles podem fazer a linha de frente, mas tem muito VDV, tem muitas das pessoas mais treinadas do Wagner também, e essas pessoas também acabam morrendo nesse moedor de carne que se tornou Bakhmut, né? E outra crítica que o pessoal está fazendo é que a Ucrânia precisa guardar munição para a ofensiva, né? E isso é verdade, mas ele está falando aqui que o pessoal tem usado vários calibres de mortar e munição de obuses e coisa e tal. Então, e bem, é verdade, mas segundo ele está dizendo aqui, o mais provável é que os ucranianos estejam usando ali na região de Bakhmut justamente as munições que são os restinhos, né? Então, por exemplo, estão usando munições do Irã, do Paquistão, um monte de munição que eles tinham lá em pequena quantidade, porque isso é um problema no exército ucraniano. Com a ajuda internacional, eles têm uma quantidade enorme de armas e munições, e gerenciar isso numa ofensiva é uma coisa complicada. Então, eles esgotarem esses estoques menores de coisas que não são tão comuns por lá, pode ser até positivo no final das contas, né? Eu não sei, mas assim, o ponto central que ele coloca aqui, e eu acho que é o ponto que também o pessoal faz aqui, né? Esse aqui é o Syrskyi, que é o comandante lá ucraniano na região de Bakhmut, né? E ele fala aqui uma frase meio de efeito aqui: guerra é sobre psicologia. Se o inimigo está nervoso, é necessário colocar eles num estado de ansiedade tal que eles cometam erros, né? E o inimigo nervoso, devido à incerteza, acaba se tornando pânico, e isso pode criar o caos para eles, né? Bom, o fato é o seguinte: o pessoal, como a gente viu ontem, tem muita gente criticando essa coisa dele manter Bakhmut, mas a minha opinião, no final das contas, olha só, ninguém aqui fora, aqui no Twitter, por mais especialista militar que seja, não vai ter a informação que o cara tem lá. Você pode ter certeza, os mecanismos de informação dos ucranianos eles são muito mais avançados do que o OSINT que a gente tem aqui, que é o pessoal fuçando a internet e pegando coisas. Não me entenda mal, eu acho realmente que a inteligência na internet cresceu um patamar totalmente novo. Antigamente sequer seria possível você ter informações estratégicas de posicionamento assim, sem ter uma inteligência militar por trás, né? Hoje em dia você já tem isso. Mas é ilusão achar que a inteligência militar não tem muito mais informações do que a gente tem aqui no Twitter, então a gente só pode imaginar que ele está tomando a decisão correta. A gente aqui não consegue ver o que está por trás dessa história em termos de informação, né? De qualquer forma, a gente vai acabar descobrindo, né? Vamos dar uma olhada aqui na linha de frente. Tem algumas novidades aqui, houve até alguns avanços significativos aqui na linha de frente. Vou seguir aqui a thread do Noel, porque, de novo, o Defmon não fez thread ontem, mas também a verdade é a seguinte, é aquele negócio que eu falei para vocês, né? Estamos no período da lama, tá movendo pouca coisa, mas tem algumas novidades aqui. Então vamos lá, aqui em Bakhmut em si, como a gente falou, o problema é aqui na Azov, que os russos estão tentando entrar na Azov, e também no sul, aqui pela floresta, e mais aqui ao sul, são as tentativas russas de avançar aqui por Bakhmut, né? Então, por enquanto, não tem nenhuma mudança. Isso aqui é a mesma situação de ontem, não mudou nada, mas lógico, não quer dizer que não tenha havido muito combate ali, né? Os russos avançaram aqui em direção a Orihovo-Vasilivka, essa cidade que tem aqui. Segundo eles estão colocando aqui, né, tomaram uma parte aqui das colinas a leste da cidade. Então, isso aqui é um avanço importante, tá? Principalmente porque é terreno alto. Isso vai dar uma linha, vai facilitar um eventual avanço deles aqui na cidade. Tem alguns bloggers militares russos dizendo que eles já tomaram a cidade toda de Orihovo-Vasilivka. A gente chama de cidade, mas na verdade, se você olhar aqui, é um vilarejo, são 2 ruas aqui, não é tão grande assim, né? Mas de qualquer forma, é uma posição fortificada aqui do exército ucraniano. E segundo a informação que tem, não, eles não tomaram a cidade, né? Eles tomaram as colinas que ficam a leste da cidade, mas isso é significativo sim, porque como é no alto, isso é problemático, né? Eu acho que dá para entender qual é a estratégia russa aqui, né? A gente sabe que os ucranianos estão conseguindo manter o corredor, que é o mais importante, né?
manter aberto esse corredor aqui da O0506, da T0504, que são essas duas estradas aqui, para poder entrar munição, sair pessoas, fazer rotação de tropas. Isso é muito importante. Se esse corredor aqui for ameaçado, aí realmente a situação dos ucranianos fica ruim aqui em Bakhmut. É o grande risco, né? E como a gente viu, o que aconteceu, né? Os ucranianos justamente botaram o grosso das tropas deles aqui para proteger esse corredor, tanto que afastaram aqui. Essa zona vermelha aqui não está tão grande quanto é mostrado aqui, os ucranianos já chegaram mais para cá, e aqui ao sul também já tem um espaço maior aqui, né? Então, justamente porque os ucranianos botaram muitas tropas aqui para segurar o corredor aberto. O que eles estão fazendo, o pessoal do Wagner? Eles estão tentando expandir em direção à M3 aqui, subir, né, aqui, porque todo mundo sabe que o grande risco, por que Bakhmut é importante para os ucranianos? Justamente porque isso evita que os russos cheguem perto de Sloviansk. A ideia dos ucranianos é proteger Sloviansk e Kramatorsk, que são duas cidades enormes que tem aqui na região, né? São as duas grandes cidades aqui no Oblast de Donetsk, muito maiores do que Bakhmut. Então qual que é a ideia dos russos? Então vamos avançando aqui, porque isso vai forçar os ucranianos a tirar soldados daqui para defender evitar esse avanço russo aqui, né? Mas eu não sei não, a minha suspeita é que os ucranianos estão até deixando os russos avançar, porque isso começa a expandir demais a linha de frente deles, isso vai enfraquecendo o grupo Wagner, isso pode dar uma margem a um contra-ataque ali, que pode ser bastante danoso, né? Então teve esse pequeno avanço aqui. Teve um outro avanço que é apenas dito pelos russos, não há evidências, lá na região de Avdiivka. Avdiivka é essa cidade mais aqui ao sul. Essa cidade mais aqui ao sul. É uma cidade muito difícil de ser tomada, porque ela fica no alto, e tem prédios altos, e tem um monte de rios aqui em torno dela. Então os russos estão desde 2014 tentando tomar Avdiivka e não conseguem. E a ideia deles agora é fazer, como em Bakhmut, fazer um cerco à cidade, fechar a cidade para obrigar os ucranianos a saírem daqui, né? E parece que uma dessas pinças aqui, segundo os russos, teria chegado a Krasnohorivka, essa cidade aqui ao norte, o que realmente, se chegaram aqui, é preocupante, né? A gente tem visto que os ucranianos e russos aqui em Vesely, eles têm brigado seguidamente, né? Os russos tomam Vesely, os ucranianos retomam, depois os russos tomam de novo, os ucranianos retomam outra vez. E o objetivo deles de tomar Vesely é justamente para tomar Krasnohorivka, né? E aí continuar aqui para fechar o cerco em Avdiivka, que é essa cidade aqui, né? Ainda está muito longe de fechar qualquer cerco, mesmo que eles tenham tomado Krasnohorivka, não muda essencialmente as coisas, mas é lógico, é preocupante se aconteceu isso de verdade. Mas por hora a gente não tem essa informação, apenas os russos que estão dizendo que tomaram essa região aqui, né? Por outro lado, a gente chegou a falar isso ontem, né? Os ucranianos tiveram um avanço grande ao norte de Chervonopopivka, né? Chervonopopivka, essa cidade aqui próxima a Kriminá, e parece que os ucranianos avançaram bem aqui nessa região. Isso pode ter tornado o Kriminá um pouco mais frágil aqui nessa situação, né? A gente tem visto já bastante disputa aqui, né? Ontem também teve postaram um vídeo de um monte de tanques e blindados russos saindo de Kriminá em direção a Rubizhne. Não dá para saber se é coisa recente, né? Mas se for coisa recente, pode indicar que a situação russa aqui está mais complicada do que parece, né? Rubizhne é essa cidade aqui do lado, então certamente se os ucranianos começarem a ameaçar seriamente Kriminá, o que se imagina é justamente que os russos farão isso, eles recuariam para Rubizhne, né? Então não dá para saber o que é, a imagem só mostrava uns caminhões e tanques blindados atravessando aqui na direção de Rubizhne, mas pode não ser nada, pode ser só alguma movimentação normal de tropas, né? De qualquer forma, Chervonopopivka, que os ucranianos conseguiram avançar aqui nesse sentido. E em Vuhledar também, segundo ele disse, parece que os russos estão refazendo a tentativa de tomar Vuhledar. A gente não tem nenhuma informação disponível ainda, mas tudo indica que eles vão tentar novamente tomar Vuhledar. Vamos ver qual vai ser o resultado dessa vez. De todas as outras vezes que eles tentaram tomar Vuhledar, o resultado foi desastroso para os russos, né? Vamos ver agora.
Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra diz aqui que os russos não tiveram nenhum avanço confirmado no dia 11, né? Pois é, meio que contradiz o que está dizendo aqui o Noel, né? Que eles teriam avançado ali na região de Orihovo-Vasilivka, mas ele provavelmente considerou isso um avanço muito pequeno para ser digno de nota aqui, né? Os russos estão ficando presos na luta dentro das cidades, e isso daí pode, de fato, ajudar os ucranianos por lá. Maria Zakharova, que é a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores russas, confirmou que tem briga no círculo mais interno do Kremlin, tá? Isso é uma coisa importante, não costumam ter esse tipo de informação sendo vazada assim, né? Parece que teve um fórum de tecnologias e práticas dos aspectos da informação e da cognição da guerra em realidades modernas. Um fórum lá em Moscou em que participaram várias pessoas da imprensa, e durante uma discussão lá, um painel lá, a Zakharova disse que o Kremlin não pode replicar a abordagem stalinista para manter a informação controlada, devido justamente a brigas internas dentro do Kremlin e as elites lá do Kremlin. Ou seja, interessante saber essa informação de que há contestação ali dentro, há dúvidas sobre o caminho a seguir nisso daí, né? Lógico que ela está falando isso sobre o espaço da informação, ou seja, sobre os bloggers e televisão russas, esse tipo de coisa, mas se tem briga por isso, pode ter briga por outras coisas também, né? Uma informação importante, eles confirmaram que, na verdade, aquele rapaz que disse que Slava Ucraína e foi metralhado pelos russos, na verdade o nome dele foi atualizado, né? O nome dele é Alexander Matsievsky, esse é o nome real dele, né? O Timofey Shadura, ele também acabou sendo pego pelos russos, mas parece que não é a mesma pessoa, né? A informação veio justamente do próprio exército ucraniano, e eles fizeram essa identificação, é o 173º Batalhão de Defesa Territorial das Forças Armadas da Ucrânia, e ele teria sido morto em Soledar no dia 30 de dezembro. Então ele estava lá em Soledar em 30 de dezembro, na época que os russos começaram o avanço lá em Soledar, e daí teria sido nessa ocasião que o vídeo foi gravado, né? Enfim, é importante registrar aí que houve uma precipitação na divulgação do nome do Timothy Shadura, que foi uma coisa bem mais recente, né? Mas enfim, fica registrada aí o nome correto dele, né? O Klimenko, que é o ministro do interior lá da Ucrânia, falou que a mobilização ucraniana está indo muito bem, que eles já tiveram 28 mil voluntários para fazer parte da guarda ofensiva que vai participar nessa próxima contra-ofensiva aqui. A Ucrânia está montando 8 brigadas de assalto para essa ofensiva que vai acontecer aí em algum momento, né, ao longo do verão ou da primavera. E, segundo ele, está tudo certo e coisa e tal, o pessoal está sendo treinado, os equipamentos estão chegando, então em algum momento as condições vão estar ótimas para essa execução, né? Do lado russo, a gente continua vendo mobilizados reclamando que estão sendo colocados na guerra sem UAV, sem imagem visual, sem visão noturna, e no final das contas acabam sendo massacrados lá na linha de frente, né? Esse caso aqui, os caras estão reclamando de falta de UAV, imagem térmica e visão noturna, mas tem casos piores, né? Esse caso aqui, o Chris O descreve uma dúzia de mobilizados russos de Volgogrado que, segundo um relatório, morreram depois de serem mandados para lutar na Ucrânia sem nenhuma munição. Ou seja, os caras tinham até o rifle, mas não tinham munição para o rifle. Olha que coisa maravilhosa. E as mortes deles teriam sido cobertas porque justamente o pessoal começou a reclamar disso, como é que manda os soldados sem munição, mas o fato é que isso aconteceu, segundo ele diz aqui. Os jornalistas do projeto No Future desencavaram essa história e levantaram a luz sobre isso, né? E as esposas desses homens disseram que o treinamento deles foi ridículo, eles ficavam brincando com o telefone por 2 semanas e tiveram uma sessão num clube de tiro,
e depois atiraram 10 balas, né, 10 cartuchos num rifle de sniper e pronto, só isso. Enfim, o pessoal está reclamando muito desse tipo de coisa. Lá na Rússia, é lógico, a gente sabe, é bom manter em mente que isso não quer dizer que todos os mobilizados russos estão sendo colocados na linha de frente dessa forma. Existem vários pelotões, vários batalhões, vários agrupamentos que estão indo com arma, com munição, bem equipados e bem treinados, mas é relativamente comum, a gente tem visto cada vez mais os russos reclamarem desse tipo de colocação lá, né? Bom, ontem teve mais um vídeo aqui do Igor Strelkov dizendo que não, que acabou tudo, que a gente perdeu tudo, que vamos perder a Transnistria, não vamos ser capazes de tomar Odessa e coisa e tal. O cara tá realmente um poço de otimismo. Que bom, se ele tá pessimista, é uma alegria para o mundo. Toda vez que esse criminoso de guerra fica pessimista, o mundo agradece. Bom, o líder do grupo Wagner, o Prigozhin, já está fazendo planos para depois de tomar Bakhmut. Segundo ele, vai fazer não sei o que lá com o grupo Wagner. Não vai fazer nada, o grupo Wagner está destruído com isso daí. É lógico, o grupo Wagner é muito maior do que essa tropa que está batalhando ali em Bakhmut, mas ali está o grosso do grupo Wagner, os melhores soldados, os principais comandantes, e o grupo Wagner vai provavelmente acabar depois disso aí, ou vai levar um tempo muito grande para ser reconstruído novamente, né? E daí o Prigozhin resolveu fazer uma brincadeira de que vai se candidatar a presidente da Ucrânia e coisa e tal. Isso pode parecer uma brincadeira para você, mas na verdade para esse pessoal é sério. Por quê? Porque para eles isso é uma gozação com o negócio de eleição, né? Esse pessoal acha que eleição é uma palhaçada esse negócio, que o que importa é a força, tomar o poder pela força e coisa e tal. Enfim, esse tipo de coisa realmente o que ele está fazendo é isso, ao dizer que ele vai... É lógico que ele não tem como se candidatar a presidente pela Ucrânia, não tem como. Mas o que ele está fazendo aqui é justamente sacanear a democracia, mostrar, não, melhor é na Rússia, que tem um cara lá que é poderoso e que manda e que ele dá ordem, o pessoal obedece, tudo na base da força e coisa e tal. Bom, segundo algumas informações aqui do Igor Shusko, a Rússia está preparando um grupo para fazer uma operação de false flag em Belarus, né? Segundo eles estão dizendo aqui, eles vão fazer um ataque a civis, vestindo uniformes militares ucranianos e com um armamento ucraniano, né, que eles tomaram na linha de frente. Enfim, a ideia é fazer um false flag para justificar a entrada de Belarus na guerra. Também tem uma informação aqui mais oficial, que os ocupantes, né, os russos, estão preparando uma provocação de larga escala na borda entre a Ucrânia e Belarus, justamente para fazer um escarcéu com isso e tentar forçar Belarus a entrar nessa guerra. Até o Solovyov, que é aquele propagandista russo, já está programado para fazer a divulgação desse tipo de coisa, né? Vários grupos russos já estão em Belarus para esse propósito. Provavelmente os planos dos ocupantes seriam a destruição de alguma infraestrutura e talvez causar algum dano a civil, né? E se você acha que os russos não teriam coragem de matar civis lá em Belarus, porque Belarus é aliado dos russos, esquece disso, eles já fizeram isso na época da Chechênia, né? Como é que o Putin justificou a invasão à Chechênia? Eles plantaram bombas e destruíram alguns prédios de russos na Rússia, em Moscou, dizendo que foram terroristas chechenos que destruíram esses prédios, isso que justificou a Segunda Guerra da Chechênia, né? Então sim, os russos podem perfeitamente fazer isso. Além disso, a gente falou sobre isso ontem, né? A CNN saiu com uma reportagem dizendo justamente que a comunidade de inteligência americana acredita que indivíduos com ligação à inteligência russa estão planejando fazer grandes protestos em Moldova para tentar fazer uma insurreição e derrubar o governo atual. Segundo as informações, seria hoje. Deve estar acontecendo mais ou menos neste momento lá na Moldova. Isso daí, à medida que a gente tiver mais informações, eu devo divulgar lá no meu Twitter, @ancapsu, ou então no vídeo de amanhã a gente esclarece se eles tiveram sucesso ou não nesse tipo de coisa, né? Só para reforçar, essa operação de false flag a gente não sabe quando ela será feita, né? Imagina-se que vai ser em breve, ou talvez já tenha sido anulada justamente porque descobriram que ia acontecer essa operação, né? E agora aqui na Moldova o que eles vão tentar é hoje. Se eles vão conseguir alguma coisa ou não, a gente não sabe.
Uma curiosidade, a legislatura lá da Moldóvia resolveu acabar com a lei que dizia que havia a língua moldóvia. Lembra, a gente falou sobre isso alguns vídeos atrás, que eu expliquei que existe uma língua moldóvia, mas na verdade, né, moldoviano seria, né, mas na verdade é a mesma coisa que o romeno, é a mesma língua que o romeno. Lá o pessoal da Moldóvia só botou esse nome, como eles dizem aqui, é um resquício da era soviética. Eles botaram isso só para dizer que era um outro país diferente da Romênia. Mas enfim, eles falam romeno lá, né? A mesma língua que é na Romênia. Então eles acabaram com isso e assumiram que a língua lá é romeno mesmo. E aqui tem umas imagens aqui. Esse blogger militar aqui, ele é russo, tá? É Russétia, tá? Mas enfim, ele está dizendo que os ucranianos estão cavando trincheiras próximas a Moldova, ou seja, já imaginando ali próximo a Transnistria, né? Ou seja, imaginando já que pode haver sucesso nesse movimento russo de derrubar o governo lá e talvez isso causar problemas para a Ucrânia ali na região, né? Eu acho que isso daqui não é um exagero, não deve ser nada, mas enfim, vamos ver o que vai acontecer hoje, né? Bom, e para finalizar, duas preocupações do ponto de vista geopolítico. A OTAN, ela disse como iria responder caso a China forneça armas para a Rússia, e o curioso disso é que a típica resposta né, diplomática, ele não fala nada no final das contas, mas o que dá a entender nisso daqui é que justamente eles iriam se sentir livres para fornecer outros tipos de armas para a Ucrânia, para reforçar ainda mais a Ucrânia e, inclusive, também implementar sanções contra a China. Uma outra coisa que é mais preocupante é o que o pessoal está colocando aqui, né? Olha só, não pode ser coincidência que o Irã, de repente, está conseguindo enriquecer urânio próximo ao nível necessário para armas nucleares justamente agora, né? O Irã há muito tempo tenta enriquecer urânio para fazer armas nucleares, né? Isso é um processo difícil, não é algo fácil de fazer. Justamente por isso tem tantas sanções contra o Irã, para evitar que ele consiga tecnologia capaz de fazer isso. Mas a Rússia tem essa tecnologia, né? A Rússia tem a bomba atômica, né? E esse era o grande medo de todo mundo. Aparentemente, o acordo foi exatamente esse. Em troco daqueles drones Shahid que os russos receberam, o Irã recebeu informações suficientes para fazer ou tecnologia, ou equipamentos, ou às vezes é só mesmo a informação para fazer a bomba nuclear lá. É bastante preocupante essa situação. Olha como é que está se desenhando essa geopolítica mundial, um monte de países, de ditadores malucos e coisa e tal, e versus o Ocidente livre, e o Lula está querendo colocar a gente aonde? Do lado do Irã, do lado desse pessoal maluco. Esse é o grande problema no final das contas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.